Muito bem, meus queridos, minhas queridas, para abrir este aulão, a minha participação no aulão de super retrospectiva, né, do Enem, uma parceria formidável com o querido AJ, com o magnífico Bruninho 30 Linhas e com a equipe que muito me honra fazer parte. Kid, Matheus, Clécio. Primeira questão que eu separei, uma questão que envolve geopolítica, contexto histórico, Guerra Fria. Vamos analisar porque eis aí um tema muito recorrente na prova de humanas do Enem. Esta questão nos diz assim: dois fatores que contribuíram para o processo de emancipação política na África e na Ásia pós Segunda Guerra Mundial foram. Então vamos ver quais foram os dois acontecimentos, os dois fatores que contribuíram para o processo de independência, né, ou de independências na África e na Ásia, né? Primeira alternativa nos diz assim: a defesa chinesa de uma política de neutralidade entre os conflitos regionais e o fim da Guerra Fria, que opunha Estados Unidos e União Soviética. Então, a minha querida, meu querido, não vai marcar essa alternativa em hipótese alguma. Primeiro, né, que a questão chinesa que ele fala aqui, vamos contextualizar. Para fins didáticos, quando começa a Guerra Fria? 1947. Alguns autores consideram que o bombardeio atômico no Japão já é o início da Guerra Fria, já é o início, tá? Mas para fins didáticos é 1947, com a doutrina Truman. Acontece que a China conclui o seu processo revolucionário em 1949, portanto, 2 anos depois, em plena Guerra Fria, então não tem neutralidade, né? E o final da alternativa nos diz, né, que está chegando o fim da Guerra Fria. Não, está só no início. A Guerra Fria, oficialmente, vai até dezembro de 1991, com o fim ou colapso da União Soviética. Beleza? Então, dispensemos A. B. A partilha europeia do continente africano e a crise do petróleo, que obrigou os países ricos a negociar com lideranças políticas da África e do Oriente Médio. Outra alternativa errada, né? Porque a partilha europeia do continente africano vai se dar no século XIX, né? No final do século XIX, na Conferência de Berlim, entre 1983 e 1984, né? 1883, repetido, 1884, onde as potências europeias, as potências imperialistas europeias, resolvem fatiar o continente africano e asiático também para os seus interesses, uma vez que eles já tinham perdido suas colônias na América no início do século XIX. Lembra da doutrina Monroe, que os Estados Unidos diriam que é América para os americanos, dando uma senha que não aceitaria intervenção europeia ao tentar recuperar suas antigas colônias? É isso. Tá? Então, o que está acontecendo pós-Segunda Guerra Mundial não é a partilha europeia do continente africano. Na verdade, é o processo de descolonização. É isso que a alternativa está nos colocando. É a descolonização. A Europa está saindo dali, está perdendo seus territórios. Beleza? Então, totalmente errado. E a crise do petróleo vai se dar no início de 1970, a primeira crise ou choque do petróleo, 1973, tá? Por causa da guerra do Yom Kippur, e 6 anos depois, por causa da Revolução Islâmica no Irã, 1979. Beleza? Vamos para a próxima. C. C nos diz: o nacionalismo de organizações civis dentro das colônias e o princípio da autodeterminação dos povos, que era defendida pela ONU. É a C, né? A C está correta, porque pós-Segunda Guerra Mundial fica mais forte os movimentos nacionalistas, os movimentos que lutam pela independência dos seus territórios. Isso vai acontecer, por exemplo, na Índia, de Gandhi, que vai conquistar a sua independência em 1947, né? Vamos lembrar também que o Vietnã era colônia da França e que vai lutar pós-Segunda Guerra Mundial para conquistar a sua independência, vencendo a França nos anos 50. Aí a França vai pedir ajuda aos Estados Unidos. Guerra do Vietnã ou guerra no Vietnã.
tá bom? Vamos lembrar também que o bravo povo vietnamita derrotou 3 impérios: o Japão, que invadiu seu território durante a Segunda Guerra Mundial, a França, que era a potência colonial, e os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, tentando apoiar a França e delimitar espaços na Guerra Fria para o capitalismo. A alternativa C, galerinha, é a correta, né? Vamos ver o que está errado em D, D de dama. Vamos ver o que está errado em E. D nos diz: a crescente autossuficiência econômica dos países africanos e o surgimento do panafricanismo, que unificou as lutas no continente. Galera, a bem da verdade é que os países africanos que foram surgindo, as nações africanas que foram ficando independentes, eles deixaram de ser dependentes politicamente, mas não economicamente. Né? A sua estrutura de país exportador de matéria-prima, por exemplo, ficou praticamente intacta. Mudanças muito pequenas. Né? Algumas questões ali, alguns países que ensaiaram um processo de industrialização. Tá? Mas não houve autossuficiência, porque vocês sabem que todo o continente africano, todo ele, não tem uma só nação desenvolvida. Na verdade, os países mais pobres do mundo, os países mais desiguais do mundo, de acordo com o IDH, de acordo com a ONU, né, estão no continente africano. Tá? E, galera, não esqueça, o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Né? Mais desigual que o Brasil, somente as nações africanas, os países da África subsaariana, beleza? Vamos ver então a ascensão econômica dos países do chamado Terceiro Mundo e a ação Vietcong, que expulsou os colonizadores da Indochina francesa. Galera, vamos lembrar aí que não houve essa ascensão. Alguns poucos países iniciaram seu processo de industrialização naquilo que ficou conhecido como industrialização tardia ou retardatária. Foi o caso do México, Argentina e Brasil, que estão na América, beleza? Então, não aconteceu essa ascensão econômica, como se dizia na questão anterior, tá bom? E os Vietcongs, né, era um movimento de luta, né? Eles eram guerrilheiros que lutavam pela independência do Vietnã, beleza? E exatamente a França era colonizadora naquela região, tá bom? Então, galera, ficamos aí com a alternativa C, C de dama, porque em Damasceno tem C também, beleza?